Vamos dar continuidade ao nosso curso da Norma Regulamentadora 35, Trabalho em Altura. Neste vídeo desta aula, vamos apresentar os dispositivos de segurança para trabalho em altura. O sistema de proteção contra quedas deve ser adequado à tarefa a ser executada, ser selecionado de acordo com análise de risco, considerando, além dos riscos a que o trabalhador está exposto, os riscos adicionais. Ser selecionado por profissional qualificado em segurança do trabalho. Ter resistência para suportar a força máxima aplicável prevista quando de uma queda. Atender às normas técnicas nacionais ou, na sua inexistência, às normas internacionais aplicáveis. Ter todos os seus elementos compatíveis e submetidos a uma sistemática de inspeção. A seleção do sistema de proteção contra quedas deve considerar a utilização de sistema de proteção coletiva contra quedas, de sistema de proteção individual contra quedas, nas seguintes situações: na impossibilidade de adoção do sistema de proteção coletiva contra quedas, sempre que o sistema de proteção coletiva contra quedas não ofereça a completa proteção contra os riscos de queda, e para atender situações de emergência. O sistema de proteção coletiva contra quedas deve ser projetado por um profissional legalmente habilitado. O sistema de proteção individual contra a queda pode ser de restrição de movimentação, de retenção de queda, de posicionamento no trabalho ou de acesso por cordas. O sistema de proteção individual contra a queda é constituído dos seguintes elementos: sistema de ancoragem, elemento de ligação e equipamento de proteção individual. São EPIs utilizados no trabalho em altura: trava-quedas, cinto paraquedista, capacete com jugular, talabarte, podendo ser simples, ajustável ou em Y, conforme o caso. Outros EPIs: botina de segurança, óculos de segurança e luva de segurança. Todos os EPIs devem ser certificados, identificados com o número do CA, Certificado de Aprovação. Os EPIs que apresentarem defeitos, degradação, deformação ou que sofrerem impactos de queda devem ser inutilizados e descartados, exceto quando sua restauração for prevista em normas técnicas nacionais ou, na sua ausência, em normas internacionais e de acordo com as recomendações do fabricante. O sistema individual de proteção contra quedas deve ser selecionado de forma que a força de impacto transmitida ao trabalhador seja de no máximo 6 kN, quando de uma eventual queda. Os sistemas de ancoragem destinados à restrição de movimentação devem ser dimensionados para resistir às forças que possam vir a ser aplicadas. Havendo necessidade de ocorrência de queda com diferença de nível, em conformidade com a análise de risco, o sistema deve ser dimensionado como de retenção de queda. No sistema individual de proteção contra quedas de retenção de queda e no sistema de acesso por cordas,
O equipamento de proteção individual deve ser o cinturão de segurança tipo paraquedista. O cinturão de segurança tipo paraquedista, quando utilizado em retenção de queda, deve estar conectado pelo seu elemento de engate para a retenção de queda indicado pelo fabricante. A utilização do sistema de retenção de queda por trava-queda deslizante guiado deve atender às recomendações do fabricante, em particular no que se refere à compatibilidade do trava-quedas deslizante guiado com a linha da vida vertical e ao comprimento máximo dos extensores. A análise de risco a ser executada quando da realização de trabalho em altura deve considerar para o sistema de proteção individual contra a queda, no mínimo, os seguintes aspectos: que o trabalhador deve permanecer conectado ao sistema durante todo o período de exposição ao risco de queda. Distância de queda livre. O fator de queda. A utilização de um elemento de ligação que garanta o impacto de no máximo 6 kN seja transmitido ao trabalhador quando da retenção de uma queda. A zona livre de queda e a compatibilidade entre os elementos do sistema de proteção individual contra a queda. O talabarte e o dispositivo trava-quedas devem ser posicionados, quando aplicável, acima da altura do elemento de engate para a retenção de quedas do equipamento de proteção individual, de modo a restringir a distância de queda livre, de forma a assegurar que, em caso de ocorrência de queda, o trabalhador não colida com a estrutura inferior. O talabarte, exceto quando especificado pelo fabricante e considerando suas limitações de uso, não pode ser utilizado conectado a outro talabarte, elemento de ligação ou extensor, com nós ou laços. Neste vídeo, vimos como deve ser o sistema de proteção contra a queda, tanto coletivo como individual. Vimos também os EPIs que devem ser utilizados e os requisitos aplicáveis a um sistema de ancoragem. Sempre que você tiver alguma dúvida sobre o assunto segurança do trabalho, procure o SESMIT da empresa ou o profissional técnico da consultoria. No próximo vídeo desta aula, vamos apresentar o fator de queda e como é realizado o seu cálculo. Muito obrigado e até lá!